Primeiramente, então, boa noite. Meu nome é Gabriel Bonpater. E eu vou aqui falar um pouco, junto com a comunidade Filhos de Coube, eu vou falar um pouco sobre a oração do Rosário. E para começar a falar do Rosário, eu queria pegar aquele trechinho do Evangelho de Lucas, de São Lucas, que fala sobre a Virgem Maria quando ela recebeu a visita do anjo Gabriel, no comecinho do Evangelho. E aí está escrito ali em São Lucas que a Virgem guardava todas aquelas coisas no seu coração, né? Então, tudo que ela ouviu do anjo e tudo que ela via acontecer na infância de Jesus e na adolescência, na juventude, na idade adulta de Jesus, ela guardava no seu coração. Ou seja, o que que isso quer dizer? Né? O que que é esse coração? Em termos muito simplórios, a gente poderia dizer que é a memória atrelada a um amor. Então, não é simplesmente uma memória, aquela coisa que a gente decora, quando é obrigado a decorar alguma coisa, mas a gente guarda e a gente, ao mesmo tempo, tem um amor por aquilo. E isso é muito interessante e tem muito a ver com os mistérios do Rosário, né? Por quê? Porque esse guardar as coisas no coração, faz com que quando a gente vai fazer oração, a gente consiga se recolher e lembrar daquilo que a gente guardou no coração. E por que que isso é importante? Né? Por que que eu estou partindo dessa ideia de guardar as coisas no coração? Porque normalmente, eu acredito que isso seja uma experiência aqui de todo mundo, a gente tem muita dificuldade na hora de rezar. Eu também, eu sofro muito com isso, com a concentração. A gente não consegue ficar ali naquele, vamos dizer, naquela cela interior, naquele espaço no nosso coração em que Deus fala conosco e a gente ouve. A gente tem muita dificuldade, né, de aquietar os sentidos, silenciar, fazer os pensamentos ficarem mais tranquilos, sem preocupações, sem pensar na conta para pagar, sem pensar no trabalho a fazer, sem pensar no filho que está chorando, e na mulher que está preocupada, e no marido que não chega, por exemplo, né? Essas coisas ficam saltando na nossa imaginação o tempo inteiro quando a gente está rezando. E aí acaba acontecendo uma experiência que é muito desestimulante para todos nós, que é, no fundo, é uma cruz ali na hora da oração, né? Que é, a gente às vezes sai da oração com a sensação de que a gente nem começou a rezar. A gente se ajoelhou, por exemplo, fechamos os olhos, tentamos nos concentrar, e aí quando começamos, por exemplo, a recitar uma Ave Maria ou um Pai Nosso, já vem um pensamento, vem uma perturbação, e aí a gente fica ali, recita aquilo, e aí às vezes a gente já está com pressa, com a preocupação com o horário, e essas coisas todas tomam a gente. Se eu estiver falando uma coisa que não é da experiência de vocês, vocês me avisem, tá? Eu nunca passei por isso, ou não costumo passar por isso. Se for assim, parabéns, você já é uma pessoa mais espiritualizada, mais interiorizada, né? Uma pessoa mais ordenada, a gente poderia dizer. Mas não é normalmente isso que a gente vê, né? E eu, em mim mesmo. Então, o que acontece? O rosário, isso é uma coisa que acho que está muito clara já dentro da história da tradição da igreja e dentro daquelas pessoas que ensinaram a prática do rosário, aqueles santos, aqueles beatos que tentaram reavivar a prática do rosário. Ele é uma arma para que a gente consiga, de alguma forma, aquietar esse mundo exterior que nos oprime e nos dispersa. Então, ele tem essa função e ele tem esse poder. Para falar disso, eu vou começar, num primeiro momento, falando da questão da concentração no nível natural. E aí, num segundo momento,
eu vou falar da questão da concentração no nível sobrenatural, como isso acontece. Então, em primeiro lugar, no nível natural, né, como é que a nossa concentração funciona? Como é que a nossa atenção funciona? Né? Nós sabemos se estamos concentrados, se estamos prestando atenção naquele momento. Então, como que isso funciona? É necessário que tenha uma única coisa em que nós estejamos prestando atenção. Então, não é possível prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Qualquer um que diga isso para vocês está enganado, eu posso dizer com certeza. Por quê? A atenção funciona de uma forma muito parecida com a nossa visão. Eu não sei se vocês já repararam, mas a gente só consegue focar com a visão em um ponto de cada vez. Só um ponto pode receber a concentração da nossa visão, quando nós estamos olhando para alguma coisa. Por exemplo, um quadro. Se nós estamos olhando para um quadro, a gente só pode, por exemplo, tem um quadro ali atrás do José de São Maximiliano Kolbe. A gente só consegue olhar para uma parte do quadro com concentração total, com foco. Eu posso olhar aqui, por exemplo, para a estola dele, ou eu posso olhar para o queixo dele, mas eu vou ter que escolher um lugar para olhar. E todo o resto do quadro, todas as outras partes, elas estão como que dentro do meu campo de visão, mas não estão com toda, elas não recebem toda a minha concentração. Elas ficam um pouco difusas. Certo? E assim é com a nossa visão. Da mesma forma com a nossa concentração mental. A gente não consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo. A gente só consegue ter uma ideia central em que a gente está pensando, e aí existem várias outras imagens e ideias que estão ao redor dessa ideia central. Que estão como que na periferia, assim, formando uma espécie de quadro. Dá para entender essa analogia? Então, assim, quando nós, vamos dizer, fechamos os olhos e tentamos pensar em alguma coisa, a gente precisa focar num determinado ponto, numa determinada ideia, numa determinada palavra, num determinado acontecimento, e aí vai haver uma série de coisas periféricas que vão moldar esse pensamento, né, na sua periferia. Vejam só, se a gente não tem essa constelação de outras imagens na periferia, a gente também não consegue se concentrar. A gente não consegue se concentrar se só houver o ponto onde nós devemos olhar. Voltando para a visão, se nós estivermos olhando aqui para a tela de São Maximiliano Kolbe, se não houver a imagem inteira e eu focar no queixo, se só houver um queixo recortado, eu não consigo focar sequer no queixo. Estou olhando aqui porque eu vejo um pedacinho do queixo de São Maximiliano Kolbe aqui na imagem do José Carlos. Então, se não houver São Maximiliano Kolbe inteiro, ou uma boa parte dele, eu não consigo focar sequer na estola, ou no queixo, ou no pescoço dele, ou nas mãos. Então, para focar na parte, eu preciso do todo. Isso é uma coisa muito interessante, né? A gente poderia, assim, filosoficamente pensar nisso. E aí o que acontece? Então, vejam só, o nosso mundo interior, a nossa imaginação, os nossos pensamentos, eles estão na dependência de uma ordem exterior que a gente percebe com os sentidos. Então, o que eu estou querendo dizer? Concentrar-se, num primeiro momento, o ato de concentração,
é basicamente um ato de uma tentativa de harmonizar o que é o mundo exterior dos sentidos do que é e o nosso mundo interior dos pensamentos, das imagens, das preocupações, essa coisa toda. Deu para entender isso? Essa tentativa de harmonização. Nos mosteiros beneditinos, havia muita clareza sobre isso. Eles viam quase que com a experiência deles que as coisas são assim mesmo. E por isso a gente vê a insistência que os monges, com que os monges pregavam a ideia do canto. O canto gregoriano, a récita das orações, em voz alta, não a leitura baixa, e aquele trabalho e aquela forma de vida que é, vamos dizer, que não é nada estabanada, né? E eles tentam ainda, maximamente harmonizar o que são as impressões dos sentidos e o que é o mundo mental interior. Essa tentativa de harmonização gera um estado de alma nas pessoas que é muito propícia à vida de oração. Então vejam só, quando a gente, eu não sei se vocês se reúnem aí presencialmente, fisicamente, né? Presencialmente, mas caso vocês façam isso, eu imagino que às vezes vocês ouçam um canto gregoriano ou outro, ou uma música. A música tem muito esse poder, né? De silenciar os nossos pensamentos e, vamos dizer, harmonizar o nosso corpo e a nossa alma, nosso psiquismo. Por exemplo, quando a gente ouve um canto como aquele canto medieval, o Non Nobis. Já ouviram esse canto? É um canto medieval que é assim. Vou cantar aqui para vocês, não se assustem. Non nobis Domine, Domine, non nobis Domine, sed nomini tuo da gloria. Então, quando a gente canta isso, principalmente quando a gente canta, mais do que quando a gente ouve, a gente faz um exercício que é ao mesmo tempo físico, porque eu estou tendo que cantar, então eu tenho que respirar, abrir a boca, dizer as palavras, e é ao mesmo tempo um exercício psíquico. Então, no ato de cantar, eu estou harmonizando o meu psiquismo e o meu corpo. Percebem? Então, aqui eu estou falando ainda, apesar de usar o exemplo da canção, que é uma canção, não é uma canção, né? É um canto gregoriano, eu ainda estou falando no nível natural, no nível puramente natural, falando sobre a questão da concentração e da harmonização entre corpo e psique. Então, quando eu faço um canto assim, quando há esse exercício da minha parte, eu harmonizo essas duas coisas. Como que coloco isso no eixo, né? Os monges medievais recomendavam que não só os cantos fossem feitos assim, então não só os cantos fossem aquele canto litúrgico, aquele canto gregoriano nas horas canônicas, ali
todos juntos, né, na igreja, mas eles recomendavam, e isso é uma coisa interessante, que a leitura das Sagradas Escrituras também fosse feita não cantando, mas em voz alta. Por quê que eles recomendavam isso? E as leituras, se vocês pegarem os textos de Santo Agostinho, vocês vão ver que eram feitas em voz alta. Muito poucos homens eram aqueles que liam só com os olhos. Por que que eles recomendavam isso? Quando nós lemos, por exemplo, ou recitamos a Ave Maria, ou vou pegar aqui um poema, para pegar no nível natural, sem falar ainda da vida da fé. Se a gente pega, por exemplo, transforma-se o amador na coisa amada, por virtude do muito imaginar, um poema de Camões. Se a gente recita como quem está só lembrando mentalmente, assim, transforma-se o amador na coisa amada, por virtude do muito imaginar. Não tenho logo mais a desejar, pois em mim tenho parte desejada. Se nela está sua alma contemplada, que mais deseja o corpo de alcançar. Se a gente só lembra como quem está só no psiquismo, só na mente, e não no corpo também, a gente como que não consegue se concentrar direito naquelas palavras. Então, veja que coisa interessante. Para que haja concentração, precisa haver uma harmonia entre corpo e espírito. Ou, melhor dizendo, corpo e alma. O espírito ainda é uma terceira coisa, né? Corpo, alma e espírito. Mas, primeiramente, no nível natural, nós precisamos dessa harmonia de corpo e alma. Então, era muito recomendado que as leituras fossem feitas com calma, não simplesmente passando os olhos, mas que toda a concentração da pessoa pudesse estar naquelas palavras. E isso se atinge quando nós diminuímos o ritmo. Hoje vocês devem ter essa impressão, né? A gente lê muito rápido e a gente acha que é uma virtude, uma coisa muito boa, ler o mais rápido possível. Não, eu faço leitura dinâmica, né? Muita gente, não, eu leio 300 livros por ano, ou 80 livros por ano. Você pensa assim, nossa, então você lê muito mal cada um desses livros. Porque como é que você vai deixá-los se fixar na sua mente? Como é que você vai absorver aquilo na tua alma simplesmente passando os olhos? É quase impossível fazer isso, a não ser que você seja já um leitor treinado há 30 anos, que já tenha uma capacidade de aprofundamento, já tenha tanta bagagem que a mera sugestão da palavra já te remete a tudo que ela pode querer significar. Isso para nós, isso é praticamente impossível. Acho que estou falando aqui por todos. Isso só acontece quando já se é um sábio, alguém que tem 40 anos de estudo, alguém que já entendeu e que já passou por esse processo de fazer as coisas com calma. Então, vejam só, ainda no nível natural, quando há esse demorar-se nas coisas, principalmente naquelas coisas que se estuda, nós conseguimos passar da mera impressão sensível que a gente tem com a coisa, e a gente consegue ver que existe ali alguma verdade. Vejam só a progressão, né? A escalada psicológica que eu estou fazendo aqui com vocês. Então, a primeira coisa é a ordenação do mundo exterior. Você precisa ordenar o que os seus sentidos estão percebendo. Em segundo lugar, você precisa ordenar o seu psiquismo ao que está no seu ambiente físico. Aí você tem uma harmonização dessas duas coisas.
E em terceiro lugar, você consegue aí ter um vislumbre daquilo que está sustentando essa percepção sensível, que é a própria verdade das coisas. Ficou razoavelmente claro isso? Ou está muito obscuro? Isso, né? Então, que bom. Se eu falar muito estranho, muito difícil, vocês pausem. Não tenham vergonha. Pode parar e falar que não entendeu, tá? Não tem problema. Então, então vejam só. Quando a gente está, por exemplo, vendo um pôr do sol, olha que coisa interessante, né? Como é a beleza do mundo real. Quando a gente vê um pôr de sol daqueles bem lindos, daqueles bem espetaculares, o que que acontece? Aquilo é tão bonito, aquilo é tão impressionante para os nossos sentidos, né? Às vezes, não só para a vista, mas às vezes tem um som também. Por exemplo, quando a gente está no campo e vê aquele pôr do sol lindo, aí às vezes tem um cheiro também. Você sente um cheiro de um lugar campestre, uma coisa bucólica, assim, do interior, longe da cidade grande, enfim. E aí, de repente, você sente uma paz. Mas não é só uma sensação, é uma espécie de ordem dentro da tua alma mesmo. Todo mundo aqui acho que já teve essa experiência, né? E aí, você está ali olhando o pôr do sol e você percebe que aquele pôr de sol, aquilo ali que você está vendo, aquilo existe, de fato. Não é uma miragem, não é uma invenção. Ah, isso aqui existe, é real. Olha só que coisa. E aí a gente se admira, né? A gente fica assim, ah, nossa. E aí dá uma alegria. A gente sente um acalento assim no coração, uma coisa assim. Esse momento que a gente tem no pôr do sol é o que a gente deveria cultivar quando a gente vai fazer oração. Só que isso é muito difícil, né? Porque a gente, quando vai rezar, a gente não está vendo o pôr do sol. A gente acredita que Jesus é o Filho de Deus, a gente acredita em Deus, a gente acredita na Santíssima Trindade, acredita que se a gente rezar, Deus nos atende. Mas a gente não consegue essa ordem psicofísica, se dá para entender, né? Psicológica e corporal mesmo. E aí o que acontece? Então aqui, depois de descrever esse processo de percepção da verdade, eu vou passar para o nível sobrenatural, né? Então o que acontece? Quando nós nos concentramos dessa forma que eu tentei exemplificar para vocês através de um pôr do sol, da observação de um pôr do sol, nós estamos no estado que seria o estado perfeito para fecharmos os olhos e começarmos uma oração. No caso, quem está vendo um pôr do sol pensaria numa oração de agradecimento, né? Porque quando você está ali, você não está passando por uma provação naquele instante, né? Em que você está ali contemplando o pôr do sol. Então você pensaria simplesmente numa oração de agradecimento, numa ação de graças. Mas qual é que é a questão? A gente estaria pronto, nesse momento, para fazer aquilo que em teologia se chama de um ato de fé. Que é, o meu psiquismo está totalmente organizado, o meu corpo está organizado, eu não estou aflito, pensando em outra coisa, com mil coisas na cabeça, não, eu estou ali simplesmente concentrado
naquela maravilha que é um pôr do sol. Ali, eu poderia partir para um ato de fé. Agora entra uma coisa interessante, né, para nós pensarmos. Não se preocupem que vocês vão entender onde eu quero chegar lá na frente, tá? O ato de fé, todos nós aqui já ouvimos falar de fé, esperança e caridade, que são as virtudes próprias do cristão, certo? Então é aquilo que o cristão, são as virtudes teologais. A gente ouve muito essas palavras, né? Virtudes teologais, certo? Mas o que é uma virtude? Quem aqui sabe, se aventura a dizer o que é uma virtude? É uma força, não? Não é uma força. Porque É uma força no sentido etimológico, digo, Isso, exatamente. isso. Mas ela não é. Isso é interessante. Ela não é a força em si. Né? Alguém colocou aqui, é um bom hábito. Então, a virtude é um bom hábito. A Beatriz colocou. Ótimo, isso nos aproxima mais. É uma força, como disse o Digo, e é um bom hábito. As duas coisas. Agora, o que é um hábito? Hábito é uma coisa que você faz sempre. Hábito é uma coisa que você faz quase sem pensar. Você faz quase que naturalmente. Não, eu tenho o hábito. Eu tenho o hábito de arrumar a cama. Então, eu nem considero isso uma coisa assim especial. Não, eu fui lá e arrumei a cama. Não, não, isso é um hábito. Eu faço isso sempre. Né? Por exemplo, enfim, vários hábitos. Né? Tem o hábito de escrever. Então, depois de um tempo, aquilo se torna quase que fácil. Né? O hábito é justamente uma ação, é a facilidade de repetir uma ação. Então, quando nós temos o hábito de alguma coisa, quer dizer que a gente tem facilidade de fazer aquilo. Se torna fácil. Mas para você formar um hábito segundo a natureza nossa, a natureza humana, um hábito bom, seria uma virtude. Um hábito segundo a natureza, um hábito contrário à nossa natureza, um hábito ruim, seria um vício. Né? Os vícios e as virtudes. Só que para você ter um hábito, por exemplo, a virtude da fé, significa que você tem o hábito da fé, certo? Para você ter o hábito da fé, o que, que você precisa antes de ter o hábito da fé? Quem se aventura? Oração. Então, olha que interessante. Quem mais? Uma disposição, uma abertura. Uma abertura. Sim, também. Que mais? Tem uma coisa que é fundamental para que haja um hábito, o estudo também. Vocês tá tudo certo o que vocês estão dizendo, mas não é o fundamental, o essencial para que haja um hábito. Mais uma chance. Aí eu já digo. O hábito é uma coisa que você faz sempre, certo? Constância, Marília, sim, mas antes da constância. Para ter constância, você precisa ter tido uma coisa antes. Antes de ser constante, uma crença, uma vontade, sim. Ótimo. Maravilhoso, muito legal. Antes de ter junto com a crença, né? Uma coisa que vem junto com a crença. Vejam só, o que parece a vocês. Antes de eu ter o hábito é quando você faz uma coisa
com facilidade, com constância, como vocês disseram, cotidianamente. Mas antes de eu fazer a coisa cotidianamente, eu preciso ter feito uma vez. Exatamente. Exatamente. Agora a Beatriz pegou no ponto. Então, antes de eu ter uma virtude da fé, olhem que coisa interessante. Eu preciso ter um ato de fé. A virtude, ela é um hábito. O que é o hábito? É uma sequência de atos feitos com constância que tornam aquele ato fácil de fazer. Isso é a virtude. O hábito que torna a coisa fácil. Para ter uma virtude, então, eu preciso de um ato antes. De um único ato. E aí que tá. Para que eu possa fazer esse único ato, eu preciso que haja essa ordem, né? Eu até poderia dizer para vocês, olha que coisa, que isso está lá na parábola do semeador. Quando Cristo diz que o semeador saiu a semear e a semente caiu no meio da estrada e foi comida pelos passarinhos, é justamente disto que ele está falando. Ele está falando que a semente, que seria a palavra de Deus, não se enraizou no nosso coração, caiu ao lado da estrada, e os passarinhos levaram. O que são os passarinhos? São os maus pensamentos. São aquele monte de coisa que a gente tem na cabeça, né, que não deixam com que aquela palavra, aquilo que a gente ouviu, ou eu até vou me arriscar a dizer, hein, para nós que já somos católicos, enfim, até mesmo um pôr de sol. Se você vê o pôr do sol e contempla aquilo com carinho, com sinceridade, aquilo funciona para nós quase como uma palavra de Deus. A criação funcionaria para nós como uma palavra de Deus, se nós não fôssemos tão decaídos. É que a gente é ruim. Aí o que acontece? Jesus veio e falou, não, eu vou explicar melhor e vou falar em pessoa, porque só com a criação eles não estão entendendo. Então vejam só, o ato de fé é o fundamento da virtude da fé. A gente não consegue ter a virtude da fé sem primeiro ter feito um ato de fé. E aí eu queria perguntar para vocês. Agora nós estamos aqui no nível sobrenatural mesmo. O que é um ato de fé? O que é, para a gente pensar um pouco sobre isso e ver se quando a gente vai rezar, a gente está conseguindo pelo menos discernir se nós estamos tendo fé ou não. Para a gente começar a fazer isso, né? Quem se arrisca a dizer o que é um ato de fé? É quando a alma e Deus elas têm uma conexão plena, a ponto dela sentir a presença de Deus internamente. Eu acho que seria isso. Interessante. Quem mais? Podem falar, não está errado não, digo. Isso é também. Seria o recolhimento. Boa. Não exatamente o recolhimento, mas isso também faz parte. Isso, na verdade, é um efeito do ato de fé. Quando a gente faz um ato de fé, a gente se recolhe. Eu aqui falando isso para vocês, né, até dá vontade de me chicotear, assim, meia culpa, porque eu também tenho dificuldade com isso. Então, ao falar isso para vocês, eu lembro, olha, por que eu não faço isso mais? É porque eu fiquei pensando primeiramente na disposição, né? No ato da vontade, né? De inclinar-se a estar diante, né, daquele ao qual a gente se encontra. E nesse momento você se restringe e se recolhe. Sim. E aí existe uma
uma questão que o ato da fé é o ato da não visão, né? Uhum. Essa é a grande questão. Que para os sentidos e para as sensações parece uma coisa extremamente estranha. Isso. Mas aí eu vou Sim. deixar para a gente pensar um pouquinho. Olhem, vejam só. A fé, segundo a doutrina da igreja, não estou inventando isso, a fé é uma virtude, ou seja, é uma força, como disse o Digo, né? Mas precisa acontecer um ato antes de ter a virtude. Ela é uma luz que brilha na nossa inteligência. Então vejam, do mesmo modo que a gente precisa ter, que a gente tem essa busca, né, por ordenar os sentidos e a nossa alma e harmonizar as duas coisas, quando essas coisas se harmonizam, nós estamos numa situação muito propícia para que a gente veja a verdade, como eu falei com vocês no caso do pôr do sol. Só que essa verdade que a gente vê ainda é uma verdade natural. A gente percebe que algo há. A gente percebe a existência do mundo. A gente percebe o ser ali contemplando o pôr do sol. Aí, só que isso aí não é tudo ainda. Dessa contemplação do ser, pode vir, e isto é a fé, pode vir uma luz ainda maior, que mostra não só o ser das coisas, mas mostra que Deus existe, que Ele nos ama, né? E que Ele nos quer bem, e que o mundo é bom e não é mal, que a realidade é boa, e que nós existirmos é algo bom, né? Uma espécie de caminho, exatamente. Eu estou tentando descrever assim, porque é muito difícil falar dessas coisas, né? É você tentar falar do que é espiritual com palavras. Mas essas coisas estão ali. Então a fé é essa luz que jorra da nossa inteligência e que faz com que a gente se sinta iluminado e aquecido ao mesmo tempo. Então a fé, o Padre Paulo Ricardo fala muito isso, né? E citando São Tomás de Aquino, a fé é uma força que convida, é uma luz que ilumina a nossa inteligência e convida o nosso coração. Essas são as palavras que ele usa, né? A luz que ilumina a inteligência e convida o coração. Então é algo que nos convida às outras virtudes, que são justamente as virtudes teologais, a esperança e a caridade. Então, uma coisa puxa a outra. É um organismo que começa pela fé. Não são três coisas totalmente distintas. Você tem a fé, você tem a esperança que nasce da fé, né? Tanto que São Paulo define a fé quase que em termos de esperança, né? Se a gente vê lá na Epístola aos Hebreus, ele define a fé como a substância, ou aquilo que está embaixo, ou a hipóstase, no grego, das coisas que se esperam. Então, a definição de fé, a fé é a hipóstase das coisas que se esperam. Olha que coisa maravilhosa, né? Aquela encíclica do Papa Bento Salve uma delícia, cara. Aquela primeira parte ali é fantástica. Então, é isso. Então, vejam, a fé e a esperança estão relacionadas. Mas vamos ficar na fé, porque ela é a porta de entrada e é o que é mais importante para nós esclarecer aqui de alguma forma. Então, vejam,
A gente tem nos evangelhos várias passagens do Cristo onde ele fala sobre a importância da fé. Então ele diz, para muitos daqueles que ele cura, ele diz, vai, a tua fé te salvou. E Jesus teria o poder de curar as pessoas sem elas terem fé. A gente pode dizer que isso seria, é claro que é possível. São Bernardo de Claraval fez um milagre assim. Ele estava numa catedral pregando, ele viu que as pessoas não tinham fé, e aí ele disse, olha, venham aqui e comam desse pão. Quem comer desse pão ficará curado. Aí o padre que estava celebrando com ele disse assim, não, faltou uma coisa, irmão Bernardo, se vocês tiverem fé. Aí o São Bernardo respondeu, não, 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 se não tiver fé também, podem vir comer do pão que vocês vão ficar curados, tendo fé ou não. Aí todo mundo comeu e quem não tinha fé passou a ter, né? Mas qual que é o ponto? Se São Bernardo pôde fazer um milagre sem precisar da fé dos ouvintes, Jesus também poderia. Ele não precisava da fé dos homens para fazer milagres. Mas ele escolheu, como que pedagogicamente, que ele queria que essa luz brilhasse nas pessoas e que aí ele as recompensasse. Porque elas tinham feito um ato de fé. Certo? Se vocês quiserem ver, eu recomendo para vocês reler o capítulo 2, 3 e 4 de São Marcos. Leiam com calma, mas porque são capítulos onde ele só fala disso. Ele só fala de fé. Então ele vai falar sobre a turba que estava comprimindo Jesus. Então, para isso, ele precisava precisou construir um barco de onde ele pudesse pregar. Aí a gente pode ver que a turba são como se fossem os nossos pensamentos. Aquele monte de coisa que está na nossa cabeça, que são coisas mundanas, e aí Jesus não consegue pregar. O barco é justamente como se fosse uma casa para a fé. É como se fosse um lugar onde a gente consegue ter fé com mais facilidade. Tá dando para entender, mais ou menos? E aí tem todos os símbolos, né? A pregação feita para a praia, a pregação feita para o mar. Então, Jesus está no mar, em cima do barco, e pregando para os discípulos que estão na praia. Isso também é simbólico. Enfim, eu não vou ficar aqui fazendo a interpretação, mas se vocês quiserem, o capítulo 2, 3 e 4 de São Marcos pode dar um... Se vocês lerem com esse olhar disso que a gente está falando, pode ser que acenda aí alguma coisa, né? Nos corações de vocês, não sei. Então, tudo isso para dizer que existe essa harmonização do nosso corpo, da nossa alma, e que propicia uma ação do nosso espírito, infundido pela graça, mas que precisa da nossa vontade, como disse o José Carlos. Precisa do nosso consentimento. Né? Então, aí a gente tem a ordem dos sentidos, a ordem do psiquismo, e aí a ordem do espírito através da infusão da graça da fé. Certo? Até aqui? Então, olhem só. Agora eu vou entrar propriamente, e aí vocês talvez já tenham feito algumas pontes aí, pensando sobre o que eu estou dizendo, na questão do rosário. Né? Então, o rosário, como foi entregue por Nossa Senhora a São Domingos, ele é uma arma, uma estrutura, vamos dizer assim, concreta, uma estrutura material, né? A gente tem a cruz, tem as contas, para que a gente consiga esse tipo de estado interior.
Então, por que que Nossa Senhora pediu para que nós rezássemos o rosário todos os dias? Esse foi o pedido para Nossa Senhora em Fátima, né? Por que que ela pediu isso? Porque ela viu como alguém que guardava todas as coisas no seu coração, então alguém que desenvolveu essa capacidade que a gente está esmiuçando aqui perfeitissimamente. Ela fez isso à perfeição mais alta. Ela percebeu que nós estamos cada vez mais dispersos, mais desconectados, mais fragmentados. Só que o que acontece? Aí vocês podem dizer assim, nossa, mas quando eu rezo o rosário, eu não rezo com concentração. Né? Eu rezo às vezes meio rápido. Muita gente reza assim. Reza, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós, as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso... E assim vai, as 50 contas em 10 minutos, né? Aí o que acontece? Vocês poderiam dizer, tá, mas então eu não vou mais rezar o rosário? Então, não é isso. Não é dizer assim, não, não pode rezar. A questão é, nós precisamos entender que o rosário é uma estrutura material que é composta de orações vocais, essas orações que a gente recita, e orações mentais, que seria uma parte do rosário, que é justamente a meditação dos mistérios, onde a gente, com a alma naquele estado que nós estávamos descrevendo, a gente pode pensar um pouco, a gente pode discorrer, né, pensar um pouco sobre os mistérios gozosos, dolorosos ou gloriosos. E luminosos também, não há mal. Mas esses três são os fundamentais, né, os dolorosos, os gozosos e os gloriosos, que são os mistérios do nascimento, paixão e ressurreição de Jesus. Então, se nós não conseguimos, hoje, né, rezar nem o rosário, que tem toda essa estrutura, vamos dizer assim, que é uma espécie de muleta, uma muleta maravilhosa, mas seria uma coisa para... Seria uma muleta para nós? Como é que nós podemos achar que vamos fazer uma oração profunda em silêncio? Aquelas orações onde, como aquela oração de Santo Elias, onde ele ouvia o Espírito Santo no silêncio. Não sei se já leram essa parte, lá no livro dos Reis, quando Elias foge ali da ira de Jezebel, ele fica apavorado com o fato dela poder atingi-lo de alguma forma, né? Jezebel era uma rainha ali uma rainha de Israel, da época onde os reis eram terríveis, né, em Israel. E aí ele foge e fica muito deprimido. Ele diz assim, Deus, tire minha vida, eu não quero mais viver, não sou melhor que meus pais. E aí depois ele ouve um sopro. Ele ouve Deus no silêncio. Esse tipo de oração, de ouvir Deus no silêncio, é uma oração já muito alta, uma oração elevada. Como é que a gente vai fazer essa oração de ouvir a Deus no silêncio, se a gente não consegue nem concentrar e ordenar nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito numa oração mais simples, como a oração vocal e a oração mental? Deu para entender o que eu estou colocando? Uma pergunta rápida. Essa nomenclatura de oração vocal e oração mental, vocês já conhecem? Sim? Perfeito. E são os 2 primeiros graus de oração, né? Rapidamente aqui só. A igreja hoje entende que existem 9 graus de oração, especialmente através daquele padre dominicano, o Antônio Royo Marim, que sistematizou o castelo interior de Santa Teresa em 9 graus de oração, de uma forma muito didática e muito compreensível.
E aí ele colocou que existem 4 primeiros graus de oração, que são aqueles em que a gente deve se concentrar. Que é aquilo que a gente pode fazer em alguns anos. Né? Que esse é uma coisa possível. Que é o primeiro grau, que é a oração vocal. O segundo grau, que é a oração de meditação ou oração mental. O terceiro grau, que é a oração afetiva. E o quarto grau, que é a oração de simplicidade. Essa oração que eu estou comentando com vocês, de ouvir no silêncio as palavras de Deus, não precisar usar de nenhum pensamento, conseguir se aquietar de tal forma que Deus fale ali no seu coração, mesmo que ele não fale com palavras, mas que você perceba a presença de Deus ali contigo, isto aí é uma oração de simplicidade, é uma coisa bem difícil de fazer para nós. Então não é bolinho, assim, não é uma coisa fácil. Mas a oração vocal e a oração mental, gente, olha que maravilha, estão ao alcance de todo ser humano. O ser humano que não é batizado pode fazer oração vocal e mental. Se ele não pudesse fazer, ninguém se converteria. Pensem nisso, ninguém se batizaria. Se não fosse possível rezar vocalmente e mentalmente, sem ter a graça do batismo. Percebem que coisa maravilhosa? Então, a gente não tem desculpa para não trabalhar nesses 2 primeiros graus. Nós que somos católicos, que estamos tentando, né, viver uma vida espiritual de alguma forma, estudar, rezar, tudo mais, esses 2 níveis a gente consegue. Então, a gente precisa entender, de uma forma um pouco melhor, o que são essas 2 coisas. Né? Vejam só. Então, aqui eu vou falar um pouquinho do que é oração vocal e do que é oração mental. Por quê? Porque essas são as 2 formas de oração que estão mais explicitamente colocadas no rosário. O Papa João Paulo II, São João Paulo II, dizia que o rosário, e o Papa Leão XIII também dizia isso, que o rosário é uma sequência de meditações. Olhem só a definição, que interessante. Entremeada ou entrecortada por orações vocais. Então, o eixo do rosário é a meditação. E a costura do rosário é feita pelas orações vocais. Vejam só como é diferente do que a gente está acostumado a fazer hoje em dia, né? A gente reza as orações vocais muito rápido, sem atenção e sem aquela harmonia de corpo, alma e espírito que eu estava comentando. A gente reza de qualquer jeito. E na hora da meditação, a gente pula. A gente não medita nada. A gente só enuncia a meditação. A gente diz assim, nesse mistério contemplamos a anunciação do anjo Gabriel à Santíssima Virgem Maria. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. E aí a gente vai bem rápido, até chegar no outro mistério. Então, sendo o rosário uma oração, uma sequência de orações mentais entremeada de orações vocais, eu vou começar falando do que é a oração mental. Aí eu queria perguntar para vocês, o que vocês entendem quando eu digo a palavra meditação? Quando eu falo assim, vamos meditar, o que vocês pensam? Qual é a primeira coisa que vem à mente de vocês? Podem falar, sem vergonha. Pensar sobre algo, reflexão. Marília. Pensar profundamente em algo. Silenciar as emoções. Muito bom, Silvanir. Usando os sentidos para ajudar. Um recolhimento.
conectar-se com o redor, maravilhoso, né? Escutar os próprios pensamentos que você tem, as suas próprias conjecturas e analisá-los profundamente, né, naquele momento. Sim. Realmente, reflexão é isso. Exato. O José Carlos fez uma pose ali meio budista, né? Um negócio meio assim, sim, de levitar, né? Então, tudo isso que vocês disseram. Mas o que acontece? No nosso mundo atual, meditação, a palavra meditação está atrelada a um sentido meio esotérico oriental, que é assim, silenciar os pensamentos, alguém falou isso aí, e isso é uma parte não propriamente da meditação, mas é uma parte da concentração. Só que a concentração é um pressuposto para a meditação, e não a própria meditação. Alguém falou recolhimento. O recolhimento é um pressuposto para a meditação. Estão entendendo? Aí alguém colocou, acho que foi o Ricardo, pensar profundamente em algo. Né? Olha só que coisa interessante. Como é que a gente pensa profundamente? Por que você usou a palavra profundamente, Ricardo? Acho que foi o Ricardo. Isso. Por que profundamente? Achei muito bom isso. Pode falar. Tá? Ou se quiser escrever, pode escrever também. Exatamente. Né? Você limpa sua mente de outras coisas e fica em uma única. Só que aí que tá. E aí, o que que você faz com essa uma única? Até agora, você descreveu um ato de concentração. Vocês estão falando aqui o silenciar, recolher-se. Isso tudo é a concentração. Concentração é o pressuposto para a meditação. Então, tudo que a gente falou, né, é o que precede o ato de meditação. E isso é muito interessante, porque aí a gente vai decupando as coisas e aí percebe que, na verdade, a gente não costuma meditar. Quando a gente faz muito, 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 muito esforço, a gente está tentando só limpar a nossa cabeça de todo o lixo que está ali atrapalhando, né? Ô, Gabriel, o pensar profundamente seria esse diálogo diante daquilo que de uma verdade ao qual se encontra naquele momento em que você está ali. Porque é difícil falar, né? Como se fosse um diálogo que é com você, mas não é consigo mesmo, porque existe um outro interlocutor que, de certa forma, e aí entra aquela questão da luz, que parece não, com certeza, é o ato de fé, que está ali te suspirando, né, outras coisas. Exatamente. E aí está automaticamente, diante daquilo que você vê aparentemente o óbvio, é como se uma luz vai te levando a camadas e camadas mais profundas, porque às vezes você lê o mesmo texto, mas ele te abre outras coisas muito mais, assim, eu tenho o mesmo texto, mas é como se não é o mesmo. Ele te abre outras premissas que muitas vezes, em alguns momentos, não foram vistas, foram pensadas. Não sei se seria mais ou menos. Exatamente. Não, e é por aí. Meditar, gente, é procurar uma verdade. E aí, tudo isso que vocês falaram antes, e que o José complementou agora, o José já colocou um pouco do que é a própria meditação, mas o que vocês colocaram antes é a preparação para a meditação. O silêncio, o recolhimento,
a concentração, o esvaziamento dos pensamentos mundanos, o deixar as preocupações de lado. Tudo isso é pressuposto. Quando a gente vai meditar, a gente precisa fazer tudo isso, mas isso ainda não é a meditação. Aí eu queria colocar uma coisa, né? Para nós que estamos no começo, é muito importante mesmo, que a gente não pense em meditação que a gente não considere o verbo meditar como um verbo intransitivo. O que eu quero dizer com isso? Eu medito. Meditar. Não é bom nós pensarmos assim. Vou meditar. A meditação deve ser sempre sobre algo. Sobre alguma coisa. Eu medito em algum ponto. Eu medito em um capítulo da Escritura. Eu medito em um texto de São Francisco, um Fioretti, uma história de São Francisco. Eu medito em uma passagem das Escrituras. Eu medito em um texto de São João Paulo II. Eu medito em no nosso caso aqui, mistério do Rosário. Certo? Só que, vejam só, isso criou um outro problema. Se a meditação requer um silêncio da minha alma, uma organização do meu corpo, alma e espírito, essa abertura da inteligência, já respondo, essa abertura da inteligência, esse ato de fé, se para eu me preparar para a meditação, eu preciso dessas coisas, eu preciso também, para que eu possa meditar, ter algo sobre o que meditar. Eu preciso ter algo sobre o que pensar. Senão, eu vou, na hora de eu fechar os olhos, concentrar, apagar os pensamentos e meditar, eu não tenho matéria de meditação. Se eu não tenho matéria de meditação, o que vai acontecer? Vão vir os pensamentos de novo, vão voltar as aflições, as angústias, porque eu não tenho nada para pôr no lugar. Isso na nossa alma é uma coisa muito curiosa. Não existe espaço vazio. Não, eu abro um espaço lá e ele fica lá, vazio. Né? Isso não acontece. Só acontece, não acontece. O que acaba acontecendo é que na hora que você limpa, se você não põe uma outra coisa no lugar dos pensamentos para fazer a meditação, uma matéria de meditação, você fica disperso de novo e os pensamentos voltam. Portanto, se nós devemos considerar que o rosário é uma estrutura de meditações dos mistérios, nós precisamos estudar os mistérios para poder meditá-los. E estudar os mistérios não vai acontecer na hora do terço, na hora em que vocês fazem o terço. Mas precisa acontecer num outro momento, onde você vai sentar e vai estudar aquilo. Vai ler, vai tentar memorizar um pouco a estrutura do mistério, as principais passagens, o que foi que Nossa Senhora falou, o que foi que aconteceu. Por exemplo, o mistério da visitação de Nossa Senhora. Nossa Senhora foi visitar Santa Isabel. Então, o que aconteceu, qual foi a ordem, como ela foi, qual a estrutura. Isso aí vai ser um estudo que vocês vão fazer. E olhem que coisa interessante, gente. Isso, aí eu vou falar uma coisa para vocês que é maravilhosa, hein? Que eu não descobri por mim, eu já ouvi de outras pessoas, mas ó, isso é maravilhoso. Esse tipo de estudo é o verdadeiro estudo. O estudo para ser alimento de meditação na oração é o estudo por excelência. Não o estudo para o trabalho, o estudo para ganhar um dinheiro para sustentar a família, que é muito justo, ou o estudo para tocar um instrumento,
Nada contra, também uma coisa maravilhosa. Mas o estudo, para a gente conseguir, quando vai fazer oração, ter um chão, uma base sobre a qual a gente possa meditar, ou seja, com os pensamentos silenciados, a gente possa olhar para aquele material que a gente estudou e deixar ele brotar na nossa alma de novo. Lembrar daquelas coisas que foram estudadas, né? O estudo para isso é o estudo por excelência. Percebem? E isso é uma coisa que ficou totalmente esquecida no mundo de hoje. As pessoas estudam para o mercado de trabalho ou para se tornarem um intelectual de respeito. Ninguém estuda para rezar. Só que percebem que não dá para rezar profundamente sem estudar. Nesse sentido que eu estou falando do estudo. Entendem? Isso é muito interessante e isso é uma coisa que, assim, não estou dizendo que a gente precisa passar 3 horas por dia estudando, não é isso. Mas, se a gente separar 10 minutos, cronometrados no relógio, 10 minutos, para estudar um mistério do Rosário, 10 minutos para estudar outro mistério do Rosário, e assim vai, em pouco tempo a gente já criou uma massa, uma espécie de cama, né, onde a gente pode, em cima da qual a gente pode meditar os mistérios. A gente já tem conteúdo de meditação. E aí, o que vai acontecer? Se vocês fizerem isso, né, estudarem um pouco o mistério, e aí irem rezar o terço, vocês não vão querer passar rápido da meditação. Vocês vão querer ficar um pouco ali. Então, logo depois de anunciar o mistério, por exemplo, o segundo mistério gozoso, a anunciação de Nossa Senhora, a visitação de Nossa Senhora a Santa Isabel. Então, nesse mistério, contemplamos como a Virgem Maria partiu imediatamente para as montanhas da Judéia para visitar Santa Isabel, sua prima, na casa de Zacarias, permanecendo ali por 3 meses. E aí lembrar daquelas passagens. Quando Nossa Senhora estava ainda perto, Santa Isabel saiu ao seu encontro e disse: Deus te salve. Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor me venha visitar? E aí, por exemplo, logo depois vem o Magnificat, em que Nossa Senhora exclama, né? Esqueci o Magnificat. Você vê como está minha memória? Minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Santo é o seu nome. E aí, assim vai, né? E aí ela faz todo aquele grande elogio, e é quase uma profecia também, né? Então, cada uma dessas partes pode ser motivo da gente parar e considerar aquilo. Olhar para aquele texto e pensar, por que que ela disse isso? Por que essas palavras e não outras? Por que que ela diz o Magnificat só diante de Santa Isabel e não diante do anjo, no primeiro mistério? Ela poderia ter dito diante do anjo. Assim que o anjo Gabriel anunciou, ela diria: minha alma engrandece o Senhor. Poderia. Mas por que não? Ela só ela só exclama o Magnificat depois. Então, pode ser que ela tenha meditado durante o caminho, né? Só que aí, por que que eu tô querendo chamar a atenção de vocês nisso? Aí a gente não vai simplesmente racionalizar o que que os mistérios significam. O que vai acontecer, gente, e acho que isso é o maior tesouro, é que Deus quer nos revelar os seus segredos, os seus mistérios. Ele só está esperando que a gente esteja um pouquinho
menos bêbado. Ele está esperando que a gente não esteja tão drogado, que a gente pare na hora de rezar e consiga se concentrar e ouvir a sua voz. Né? Eu estou falando para vocês, mas serve para mim. Ou seja, ele quer nos contar o que esses mistérios significam. Ele quer nos dizer. Ele quer nos mostrar que existe sempre uma coisa mais profunda, uma coisa mais interessante, e que pode nos ajudar na nossa vida de cristãos, pode nos ajudar a ser melhores, a praticar as virtudes, a amá-lo mais, a servir mais o próximo, tudo isso. Então, olhem que interessante. Toda essa preparação da meditação, o estudo da meditação, o estudo do tema, daqueles versículos que falam daquele mistério, por exemplo. Estão entendendo o que eu estou falando com o estudo, né? Essa ordenação do corpo, da alma e do espírito, tudo isso tem como objetivo, na oração do rosário, que a gente possa ouvir o que Deus quer nos falar ali naquele momento. Não que a gente fique discursando simplesmente, mas que a gente escute o que Deus quer nos dizer. Enquanto a gente não ouve aquele sopro que fala ali, a gente pode pensar no mistério de uma forma discursiva, ir pensando e lembrando daquelas frases, considerando as razões de ser daquilo e tudo mais. Como a gente estava fazendo aqui, pensando sobre o Magnificat. Vocês poderiam fazer isso numa oração. Então, ao invés de pensar na conta para pagar, no boleto, nas dificuldades, você lembra do texto do Evangelho. E pensa, nossa, por que isso é assim? Certo? Se isso for acontecendo, o que vai acontecer é que vai se criar na nossa alma se a gente fizer isso com fé, vai surgir na nossa alma um silêncio, uma tranquilidade, um repouso, exatamente como vocês descreveram aqui, que seria a meditação. E aí a gente vai poder ver uma verdade ali naquele mistério. E essa tentativa de ver as verdades ali é que é propriamente o ato de meditar. Tá mais ou menos claro isso? Então, vejam só, em termos práticos, nós precisamos de um tempinho para meditar o mistério do Rosário. Todos os 15. Né? A anunciação, a visitação, o nascimento de Jesus, a apresentação de Jesus no templo, Jesus perdido e reencontrado no templo, né? Depois de 3 dias, aos 12 anos. Aí, o mistério da oração de Jesus no Horto das Oliveiras, o mistério da flagelação de Jesus, a coroação de espinhos, a condenação à morte, a crucificação e morte. A ressurreição, a ascensão aos céus, a vinda do Espírito Santo, a assunção de Nossa Senhora e a coroação, por último. Então, isso tudo forma uma espécie de estrutura. E a gente precisa parar um pouco, quando a gente está rezando o terço, a cada mistério e dar um tempo para que a gente possa olhar para esses mistérios. Só que se a gente não tiver estudado nada do mistério, o que vai acontecer é que quando nós pararmos para olhar o mistério, a gente vai se distrair. Então eu recomendo fortemente para vocês, se vocês quiserem uma recomendação prática, a partir de amanhã, tirem cronometrado no relógio 10 minutos para estudar o mistério do Rosário. Não precisa ser mais do que isso.
Se vocês estudarem 10 minutos um mistério, quando vocês forem rezar, vocês já vão voltar naquele mistério e vão ter um conteúdo para meditar. Não é possível meditar sem nenhum conteúdo, que é o que a gente vê, por exemplo, fazendo uma analogia na úlcera, né? Quando a gente tem úlcera, é o quê? Que a gente soltou muito suco gástrico no estômago, só que não tinha comida. Então, a comida é o estudo. E o suco gástrico é a meditação. Meditar sem ter comida, sem a gente ter alguma coisa ali, vai dar em úlcera. Vai corroer nosso estômago. Entenderam? Mais ou menos? Então, isso é um panorama razoável sobre a meditação. Alguma coisa que deu para eu falar aqui hoje. E a outra parte do terço, que são as orações vocais. Então, o que a gente vê ali? Né? A gente tem um Pai Nosso, 10 Ave-Marias, o Credo e a Salve Rainha. O Glória ao Pai e aquele Ó meu bom Jesus, né? A ejaculatória. O que é muito necessário observar nessa parte dos mistérios, nessa parte da recitação das Ave-Marias? Justamente aquilo que eu comecei a aula apontando para vocês, que é a harmonia entre o corpo e o psiquismo. Então, esse momento de rezar as orações vocais é o momento de treinar a concentração através do trabalho da oração vocal. Dá para entender isso, pelo menos assim, em algum nível? Então, o Pai Nosso e a Ave Maria têm de ser rezados devagar. E é muito bom, se for possível, claro, que sejam rezados em voz alta. Então, por exemplo, eu vou rezar aqui com vocês um Pai Nosso e uma Ave Maria, para nós vermos o ritmo com que é recomendado que ele seja rezado. Né? Pode ser um pouco mais rápido, um pouco mais lento, claro, varia de cada um. Mas a gente precisa ter uma espécie de parâmetro. Né? Então, o Pai Nosso seria mais ou menos assim. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Alguns podem se perguntar, por que tão lento? Por que tão devagar? O que acontece? Nós precisamos perceber se a nossa consciência consegue pousar a atenção em cada pedido do Pai Nosso e da Ave Maria. Entendem o que eu quero dizer? Cada pedido da Ave Maria, cada exclamação da Ave Maria e cada pedido do Pai Nosso, eles têm um mundo inteiro dentro deles. Se a gente só passa rápido,
como quem está lembrando mentalmente um texto, o que acontece é que a gente não consegue pousar e fazer aqueles pedidos mesmo. O ideal é que a gente consiga, enquanto fala as palavras, evocar no nosso coração aqueles pedidos, tanto os do Pai Nosso como as exclamações da Ave Maria. Então, quando a gente diz Ave Maria, cheia de graça, a gente está dizendo assim, é uma saudação, certo? Ave, cheia de graça, o Senhor é convosco. Só que para que a minha alma, meu coração, possa evocar esse estado de alma que corresponde com esse pedido, eu não posso dizer Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Entendem? Porque quando eu faço isso, eu passei por cima das palavras e meu corpo, minha alma, toda a minha estrutura humana não pôde acompanhar aqueles pedidos. Estão entendendo? E é por isso que, se vocês forem nos mosteiros, vocês vão ver que todos os monges rezam devagar. É como se eles estivessem fazendo costurando uma grande tapeçaria, um grande tapete. Quando você está fazendo uma obra de arte com muito cuidado, você não pode fazer de qualquer jeito, correndo. Você para e vai continuamente, sem parar, mas você vai fazendo com toda a cautela, para não cometer nenhum erro. No caso da oração, é uma coisa parecida. Se a gente for destrambelhado, fazendo de qualquer jeito, o que vai acontecer é que a gente vai ficar totalmente desarmônico. E aí, passamos lá 15 minutos, rezamos o terço, mas no fundo tiramos muito pouco fruto daquilo. Né? Aquilo não nos ajuda, assim, verdadeiramente. Claro que é melhor rezar o terço rápido do que não rezar. Se vocês estiverem pensando assim, não, mas eu rezo o terço rápido e não consigo rezar mais, então continue rezando rápido. Não tem problema. Mas o terço pode ser uma porta para a gente trabalhar esses 2 primeiros graus de oração com muita firmeza. A oração vocal, bem feita, e a oração mental, bem feita. Né? Para isso, é necessário que a oração vocal seja feita num ritmo solene, como o que eu fiz aqui, e não num ritmo de correria. E que a oração mental seja feita a partir de um estudo prévio dos mistérios. Certo? Vejam só. Se isso acontecer, quando vocês forem rezar, se vocês conseguirem treinar, fazer as coisas desse modo, vocês vão ver que no fim das orações vocais surgiu uma espécie de silêncio na nossa alma, que facilita a nossa meditação. Então, a estrutura do rosário é de tal forma que ela é pensada para que as orações vocais facilitem as orações mentais e as orações mentais facilitem as orações vocais. Né? Uma coisa importante também. Como eu falei no começo, a gente não consegue pensar em 2 coisas ao mesmo tempo. Não dá para fazer isso. Isso é anti-humano, psicologicamente falando. Isso não é possível. Então, sendo assim, não é recomendado que a gente fale uma coisa com a boca e pense em outra. Portanto, quando a gente for rezar as orações vocais, que nós fiquemos concentrados nas orações vocais, nos pedidos da oração vocal, e não
pensando no mistério durante a oração vocal. Não que seja mal você ter uma espécie de pintura do mistério, sabe? Quando a gente vai rezar e aí a gente tem uma imagem de fundo e reza as orações vocais em cima. Isso não é pensar no mistério. Mas se a gente está discursando sobre o mistério na nossa cabeça, ao mesmo tempo que está falando com a boca uma outra coisa, quer dizer que a gente não está fazendo uma coisa nem outra direito. Gera uma espécie de esquizofrenia na gente, né? Deixa a gente meio doido, assim. De novo, se vocês estão acostumados a fazer isso, não precisa mudar. Eu não vou, né? E aí o sujeito vem e fala, não, eu desisti de rezar o terço, não vou mais rezar porque eu não consigo desse jeito. Não é isso. O que eu estou dizendo são formas que têm a ver com a estrutura psicológica do ser humano e tem a ver com os graus de oração, tal como a igreja entende. Então, isso é uma coisa que pode ajudar vocês, né, e não atrapalhar. Então, de uma forma geral, sobre as orações vocais e mentais, já deu 9,5 aqui. Era isso que eu queria falar com vocês. Se vocês quiserem, eu pergunto aqui para o José Carlos tal, a gente poderia falar um pouco sobre os mistérios do Rosário. Fazer aqui uma meditação em conjunto sobre os mistérios. Mas aí precisa ser outros encontros. Eu costumo fazer 3 encontros, um encontro para cada grupo de mistérios. Mistérios gozosos, mistérios dolorosos e mistérios gloriosos. Aí vocês conversem entre vocês, vejam se vocês querem. Se vocês quiserem, eu estou disponível. E é uma honra e um prazer. Uma obrigação falar disso.